Política para Crianças e Jovens, da editora Mundo Mirim, ilustrações de Fábio Sgroy. E o autor é o Manuel Filho, com ele que eu vou conversar agora, que foi vencedor do Prêmio Jabuti em 2008 na categoria Livro para Didático. Oi, Manuel. Olá, bom dia, tudo bom? Tudo bem. Eu estava dando uma lida aqui no livro, é bem bacana, eu acho que as crianças vão gostar muito, Manuel. Você usou uma bola de futebol para explicar, entre outros assuntos, democracia. Que trabalhão, hein, Manuel? Foi um trabalhão mesmo, mas acho que foi uma solução bacana para falar com a criança sobre um assunto que é espinhoso, né? Às vezes os adultos não querem falar de política, né? Aí eu achei que a bola seria um elemento bem adequado. É, porque é companheiro, né, principalmente dos meninos brasileiros. E você chegou a essa ideia porque o que se tem, né, no inconsciente coletivo é que política é coisa de adultos, né? Então, eu comecei a pensar sobre como falar com a criança, né? Aí eu estava pensando, aí eu vi que existe essa coisa na nossa vida, que quem manda nas coisas é o dono da bola, né? Principalmente no joguinho de futebol. A criança que é o dono da bola, ela está em todas as partidas, fazendo de tudo, né? E eu achei que, até talvez para as meninas, né? As meninas também têm bola de praia, enfim, não é uma coisa tão isolada do menino. E aí, a partir dessa ideia, eu comecei a falar do poder, né? Que quem já foi o dono da bola, para a criança entender o que é o poder. Até chegar na política em si. E aí você usou aí como o narrador e apresentador o Carlinhos. Isso. E como é que o Carlinhos começa a refletir aí sobre democracia, eleição, poder, sobre leis? Tá. O que acontece? Acontece que na casa dele tem uma lei. O que é a lei? Ele não pode chutar a bola dentro de casa, né? E ele faz isso. Então, quando ele chuta a bola quebra o vidro da casa, quebra os vasos da mãe, cai dentro do aquário. E ele rompeu uma lei. Quando ele não cumpriu essa lei, ele foi mandado de castigo. Aí, uma vez de castigo, ele começou a pensar, se eu fosse o dono do mundo, ninguém mais ia mandar em mim, eu ia poder jogar videogame o dia inteiro, eu ia poder ficar em parque de diversão o dia inteiro. Aí ele ouviu uma vozinha falando com ele, mas você pensa que é tão fácil ser o dono da bola? Né? Aí ele fala, quem está falando comigo? Aí ele olha para o chão, a bolinha está falando com ele. Por quê? Quando ele chutou a bolinha, o corinho dela foi rasgado exatamente pelo vidro que ele quebrou. E ela começou a falar. Agora, eu fiquei pensando, como é que uma bola sabe tanta coisa, né? Eu falei, como é que eu vou resolver isso? Porque também fiz de uma maneira muito natural e muito simples, que todo mundo já tem um brinquedo, uma bola, as bolas são muito fofoqueiras, então ela vem de uma antiga linhagem de bolas, bolinhas e balões. Ela teria sido parente de balas de canhão, de joias das rainhas, que são coisas redondas. Então, boa ideia! Então, como elas são muito fofoqueiras, elas foram contando uma para outra como que é o mundo, né? Então, por isso que essa bolinha sabe tanta coisa, ela tem autoridade para falar, né? Então, ela começa a falar. Então, como rompeu o que era uma lei dentro de casa, a bola começa a explicar para ele que ele não é uma ditadora. Embora a bolinha tenha dito para ele que quem já teve poder no mundo foram os ditadores, reis, faraós. A mãe dele não é uma ditadora. A mãe dele está exercendo a democracia, né? Existe uma lei, você não cumpriu aquela lei, você vai ser punido por aquilo, que é o que está acontecendo. E a bola consegue convencer o Carlinhos? Vai convencendo, porque a bola fala para ele o que é o poder, quem teve poder no mundo, até chegar, ela até vai dizendo, por exemplo, quem exerceu o poder de uma maneira bacana, quem não exerceu. Por exemplo, ele fala até de Gandhi para a criança. Gandhi foi uma pessoa que exerceu o poder que ele teve, acho que de uma das melhores maneiras possíveis que a gente conhece. Mas mesmo assim ele foi assassinado. Né? Quer dizer, não é fácil de quem tem o poder. Então, não adianta e não foi um ditador, né? Acho que é essa a mensagem que você deixou aqui para as crianças, né? Exatamente. Tinha poder, mas não foi um ditador. Oi? A diferença, né, de ter o poder e não ser um ditador. Exatamente. Então, eu vou traçando alguns exemplos para situar o que é o poder, né? Uma vez que eu situei o que é o poder, eu começo a falar um pouco sobre o que é política mesmo. Aonde nasceu a política, né? Aí eu começo a falar um pouquinho da política em si, formas de governo, sistema de governo, eleição, né? Até que o menininho faz grande descoberta, que o Brasil é uma república, né? Aí ele fala, mas o Brasil sempre foi uma república? A bola fala para ele, né? Não, não foi. Então o que foi? Aí eu entro no panorama do Brasil mesmo, né? Para situar a criança como que é a política no nosso país.
Muito bem bolado. Aí tem aqui na página 36, que eu achei sensacional, Manuel, que você explica o que é urna. Para essa garotada é peça de museu urna, né? Porque hoje nós usamos a urna eletrônica. Pois é, né? Isso daí, eu achei muito bacana falar sobre isso, porque aonde você colocava o seu votinho, né? Até a mesma forma como as pessoas votavam. A urna é uma coisa que ela não existe mais, ela até é usada em algumas localidades ainda, mas as pessoas eram obrigadas a declarar o seu voto nominalmente. Olha, eu voto em fulano de tal. Fulano de tal. Não fosse a pessoa em que mandaram você votar, você estava perdido, né? Eles não iam... Voto de cabresto, né? O voto de cabresto. Você estava roubado. Você talvez perdesse o emprego, te mandasse embora. E isso para mostrar para a criança que não é só aquela coisa de chegar na... Talvez até você, quando vai votar, você vê que tem pais que levam a criança até a urna, né? Ela já vai vendo como que é. Provavelmente a criança até aperta o botãozinho já. Então a criança vai com essa ideia da urna, tendo ideia de que não é só aquilo. Alguma coisa aconteceu antes, para a gente ter essa liberdade política que a gente tem hoje. Exatamente. Agora, eu acho que a criança que levar a sério aqui esse livro, Dono da Bola, Política para Crianças e Jovens, vai se dar bem na escola, hein? Tomara. Nas provas. O bacana é que eu também falo um pouquinho de história do Brasil, né? Porque eu acho que assim, você tem fatos políticos que geram fatos históricos e vice-versa, né? Então a gente vai aprendendo um pouquinho disso, porque você tem, sei lá, o impeachment do Collor, por exemplo, foi um fato político que hoje é um fato histórico, né? Eu vivenciei tudo aquilo também, mas enfim. Todos nós. Pois é, eu acho que é uma oportunidade para o professor conversar com a criança sobre política, talvez até vivenciar na escola uma experiência que eu acho que pode ser bacana, para a criança aprender na prática mesmo. Sei lá, uma semana a escola vai ser parlamentarista, na outra vai ser presidencialista, aí vai ser monarquia. A criança vivendo aquilo, uma semana, cada um dessas formas de governo, ele vai aprender muito também. Eleger a pessoa, saber como que eu tenho o poder de eleger aquela pessoa. E se aquela pessoa, será que ela está fazendo o melhor? Será que ela está fazendo o que ela falou para mim que ela ia fazer? Isso pode ser uma vivência muito rica e as crianças participarem mesmo. Aí já entra o Manuel Filho, né, que também já fez algumas peças legais para teatro, né? Sai o autor, entra o autor de teatro. Sai o autor de livros sobre de teatro. Tudo junto. Vamos fazer isso daqui agora. Você é o presidente, o que você vai fazer? Ih, você vai perder o cargo agora. Dá para brincar, porque acho que é por aí, né? Você tem que... A criança está ali, pronta, você tem como dizer para ela como pode ser melhor o mundo, né? A gente pode até não conseguir exercer o que é o melhor, mas você pode dizer para ela, vamos fazer isso aqui. Pensa bem, será que você votou nele só porque ele é seu amiguinho? Será que essa foi a melhor opção de você votar nele para presidente? Será que esse é o melhor só porque ele é meu amigo? E se a proposta do outro é melhor?